crianças, estamos começando o nosso segundo Talk Show Kids e pro dia de hoje nós trouxemos um convidado muito especial, que é claro, eu sempre falo que é um convidado especial, porque senão o convidado não vai querer mais fazer parte da entrevista, né? Mas o convidado de hoje realmente é especial, também parte da minha família, olha só que coisa, mas é alguém que com certeza você já ouviu falar muito, porque é um cara que gosta de falar. Com vocês, Pastor Silas! E aí, galerinha? Olha só, Pastor Silas Carvalho, não é o Silveira. Silas, quantos anos você tem? Eu tenho 30 anos. É a parte que dói um pouco falar, né? Não dá muita não, 30 tá tranquilo. Tá ali, né? Tá ainda jovem. Silas, fale um pouco de você. Quem é você? O que você faz da sua vida? Você vive só? Você vive com alguém? Eu sou o Silas Carvalho, sou pastor de juventude na nossa Igreja Batista de Jardim Colonial. Sou casado com a Amanda, futuro papai da Ana, se Deus quiser. Em janeiro vai ter mais uma criança para o nosso culto infantil. Eu cuido da juventude, toco no louvor e faço mais algumas coisinhas aí. Muito bem, o cara faz pão. É um cara que também faz pão, entendeu? Bota a mão na massa, literalmente. Silas, durante esse mês aí, a gente conversou um pouquinho sobre chamado, né? O que Deus quer da gente, como descobrir isso. E a gente quer começar aqui falando, né? Pontuando que o Silas não sonha em ser pastor desde sempre. Não era esse o plano da vida dele. Você quer contar um pouquinho aí da sua história, da sua trajetória? Eu, antes de me tornar pastor de igreja, eu trabalhava com computador, eu fazia aplicativos para computador. E naquela época eu não tinha nem um pouco de sonho de ser pastor de igreja, nada, não queria nada disso. Queria continuar bem na minha profissão, mas um dia eu criei em Jesus Cristo e eu me coloquei à disposição de Jesus para ajudar Ele na obra dele, para servir a Ele na obra dele. E eu falei assim, olha Senhor, se o Senhor quiser me usar, pode me usar. E aí Ele me chamou. Ele quis que eu não só trabalhasse na igreja, mas que eu fosse para um lugar me especializar, estudar, fazer faculdade de teologia. E aí eu também entendi que o Senhor queria que eu deixasse meu serviço e eu cuidasse das pessoas por tempo integral, que eu fizesse só isso da minha vida. E aí foi assim que eu estou aqui hoje. Agora nós vamos para uma pergunta do Jean. Olha só. Oi, pastor, tudo bem? Eu queria saber como você descobriu o seu chamado. Oi, Jean, tudo bom? Olha, muito obrigado pela pergunta. Como eu descobri o meu chamado? Foi mais ou menos assim. Depois que eu criei em Jesus, e eu creio que Ele me salvou, eu me coloquei à disposição dele para servi-lo na igreja. Com o tempo, eu fui percebendo que o Senhor Jesus Ele não queria só que eu servisse na igreja e tivesse também um outro trabalho. Eu entendi que Ele tinha me separado para cuidar das pessoas. E como é que eu entendi isso? Não apareceu um anjo, ninguém falou nada para mim. Foi algo que foi Deus ministrando no meu coração, me dando a certeza de que Ele queria que eu deixasse o meu trabalho, né, de fazer aplicativos para computadores, e eu começasse a servir Ele em tempo integral, que eu servisse só na igreja. E uma outra maneira pela qual eu entendi que Deus Ele realmente estava falando comigo, que aquilo que Ele estava falando no meu coração era verdade, não era engano da minha mente, foi que as pessoas da igreja também reconheceram isso. E as pessoas da igreja, elas apoiaram em me enviar para o seminário. O seminário é como se fosse uma faculdade em que a gente estuda teologia, o estudo de Deus, né, que a gente aprende da Bíblia. E aí, quando a igreja ela fala assim, nós reconhecemos que o Silas, ele foi chamado por Deus para ser um pastor, isso também foi uma demonstração de que Deus tinha me chamado, que aquilo que eu estava sentindo, que aquilo que Deus estava falando pessoalmente comigo era verdade. Foi mais ou menos assim. Muito bem. Foi até o que a gente chegou a falar aqui, que muito dificilmente Deus vai sussurrar com um anjozinho no seu ouvido qual é o seu chamado que você tem que fazer na sua vida aí. Mas que a gente precisa estar sempre com o coração aberto para entender dele, para que seja bem claro. E também a gente chegou a citar isso, da importância de ouvir as pessoas, principalmente as pessoas que nos conhecem.
né? Porque elas sabem os nossos pontos fortes, também as nossas habilidades, os nossos talentos. Então isso facilita muito. Inclusive você pode assistir esse vídeo clicando aqui em cima, se você ainda não viu. E agora eu quero saber o seguinte: você chegou aí a falar, né, de cuidar das pessoas em tempo integral, que é um trabalho puxado, né? Afinal de contas, as pessoas, cada pessoa é uma pessoa, né? Então a pergunta da Jennifer é justamente sobre isso. Oi, gente. Oi, pastor. Tudo bem? Pastor, a minha pergunta é: cada pessoa do seu rebanho tem uma personalidade, um jeito diferente de agir, e eu queria saber como que o Senhor faz para lidar com cada uma dessas pessoas do seu rebanho, como que o Senhor faz para aconselhar cada uma delas. Oi, Jenny, muito obrigado pela pergunta. É verdade, cada pessoa tem uma personalidade, tem um jeito de agir, e a base para a gente trabalhar com as pessoas é imitar Jesus. Imitar Jesus de que maneira? Primeiro, a gente se relaciona com as pessoas por meio do amor. Então, o amor pelas pessoas vai fazer com que as personalidades, que os jeitos das pessoas agirem, mesmo que diferentes, a gente consiga lidar com elas de maneira bem calma, com amor, com cuidado. Então essa é a base para a gente começar a trabalhar com as pessoas. Em questão de aconselhar, a gente usa a Bíblia. E a Bíblia ela não foi escrita para um tipo de personalidade ou para um tipo de pessoa. A Bíblia, e nem para um tipo de idade. A mesma Bíblia da criança é a mesma Bíblia do adulto. Então, a gente usa a Bíblia, que é a própria palavra de Deus, sabendo que Deus ele quer se comunicar com todas as pessoas, mesmo que elas sejam diferentes, ele quer se comunicar e ele sabe falar com cada um. Então, a gente, quando vai aconselhar e cuidar de alguém, a gente usa a palavra de Deus e aí fica bem mais fácil, né? Porque Deus que criou cada um de maneira diferente, ele sabe lidar com as pessoas e aí ele ajuda a gente a aconselhar. Claro, para a gente poder desempenhar tudo isso, a gente tem coisas que Deus nos dá, né? Ferramentas que Deus nos dá e também uma das coisas que Deus nos presenteia são os nossos dons. Para você, quais são os dons que Deus te deu? O que você já conseguiu aí identificar? Eu acredito que Deus ele me deu o dom de ensino, e isso significa não só que eu posso, que eu devo ser um professor, mas é que eu tenho, que Deus, pelo Espírito Santo dele, me deu a habilidade para aprender as coisas e comunicar essas coisas com um pouco mais de facilidade. Isso é algo que vem de Deus. Eu nem sempre tive isso. Antes de crer em Jesus eu não tinha isso. Eu nem conversava com as pessoas, eu não sabia me comunicar. É algo que vem de Deus mesmo. Tirando o dom de ensino, eu acredito que Deus ele também me ajuda a falar da palavra dele. E aí isso também me ajuda bastante naquilo que eu faço, a exercer o meu ministério, né? A habilidade às vezes para falar, eu também, tirando... Antes da minha conversão eu também não tinha habilidade nenhuma para falar, para comunicar as coisas, mas eu percebo que é Deus. Então, se eu fosse falar assim de dons, eu falaria o dom de ensino mesmo, só. Acho que tá bom. Muito bom. Inclusive, nós temos também um vídeo aqui no nosso canal, fresquinho para você. Pode clicar aqui assistindo. E é um vídeo que fala sobre os dons que a Bíblia lista. Então, tá bem legal para você descobrir aí quais são os dons listados. Muito bem. E dentro do seu dom de ensino, né? Importante é ensinar. Então, a gente tem aqui uma pergunta que, na verdade, são duas perguntas bem parecidas que vão envolver aí esse dom do ensino. E aí, uma pergunta é a da Bianca e a outra é do Jean, que são parecidas. Como é preparar a mensagem para os cultos, essas coisas? Dá muito trabalho? Eu também tenho mais uma pergunta. Como o Senhor fez para preparar os cultos, para dar mensagens para as pessoas? Oi, Bia. Oi, Jean. Muito obrigado pelas perguntas. Então, como eu faço para preparar a mensagem? Dá trabalho sim, mas é um trabalho muito prazeroso. Porque como é que eu faço, né? Eu vou começar falando como eu faço. Eu faço da seguinte maneira. Primeiro, eu tenho um tempo de oração
um tempo em que eu oro e peço ao Senhor direção para que Ele me mostre dentro da Bíblia aquilo que Ele quer falar com a igreja. Então eu não tenho permissão de falar o que vier da minha cabeça, né? Eu tenho que pedir a Deus uma orientação. E aí assim que eu oro, eu coloco meu coração diante do Senhor e aí eu vou para a Bíblia. E aí na Bíblia eu leio os textos bíblicos, eu procuro estudar os textos bíblicos, ver o que está escrito lá, igual vocês estão aprendendo aqui nos cultos infantis, nos Líderes Kids, a interpretar a Bíblia, a praticar a Bíblia. Eu faço isso também. Eu leio, eu vejo o que Deus está falando ali, o que Ele quer ensinar, né, para as pessoas que Ele escreveu aquele livro, o que Ele quer ensinar para a igreja. E aí depois eu sento no meu computador e aí eu escrevo as minhas ideias. E aí depois que eu escrevo as minhas ideias, eu resumo elas em alguns tópicozinhos, que a gente chama de esboço, escrevo isso num papelzinho. Na realidade, eu não escrevo, porque eu não entendo muito bem quando eu escrevo. Eu desenho essas ideias num papelzinho e aí eu levo esse papelzinho junto comigo. Aí quando eu prego, eu fico com esse papelzinho com alguns desenhos na minha frente e aí eu falo aquilo que Deus falou comigo em oração, na leitura e no estudo da palavra e naquilo que eu estudei, que eu já tinha preparado. Muito bem, ó. Você acha que é fácil ser pastor? Não é fácil, não é um piquenique, mas é muito prazeroso. Não é que a gente também conversou que o nosso chamado ele é algo prazeroso, é algo que traz alegria, né, para os nossos corações. Então, quando você está vivendo o que Deus te mandou fazer, vivendo debaixo da vontade de Deus, com certeza você vai ser alegre, mesmo que seja difícil em alguns momentos. Bom, e você falando aí sobre pregação, fiquei curiosa para saber, já aconteceu alguma situação muito engraçada ou que te deixou ali meio, ai meu Deus, o que eu faço agora durante uma pregação? Eu acho que eu lembrei de um negócio que foi engraçado. Uma vez eu fui pregar em uma outra igreja, não era a nossa igreja, era uma outra igreja. E aí, aconteceu eu preparei uma mensagem e me falaram que era um culto de jovens, que era um congresso de jovens. Então eu imaginei que iam ter jovens. E aí eu preparei uma mensagem, né? Falando sobre amor, tal, falando sobre a nossa responsabilidade como irmãos de amar uns aos outros. E aí eu peguei uma frase que falava sobre responsabilidade de um filme da Marvel, que um dos personagens fala, que era o tio do Homem-Aranha, né? Que ele fala assim, que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E aí eu peguei essa frase, coloquei a foto do tio do Homem-Aranha lá, tal, fiz um slide bonitinho, pensando que era para jovens. Quando eu cheguei na igreja, o congresso era de jovens, mas já começou tudo errado. Primeiro, a pessoa que me convidou para pregar, ela não foi. Nossa. Então eu cheguei lá, ninguém me conhecia, ninguém sabia quem era o pastor que ia falar. Então eles falaram, eu quero chamar o pastor que veio aí a convite do fulano de tal. Aí ninguém sabia quem eu era, eu levantei do meio da igreja e fui. Já começou por aí, que eu já falei assim, meu Deus, que coisa diferente. E aí a segunda coisa é que na hora que eu subi no púlpito para pregar, eu olhei, quase não tinha jovens na igreja. Tinham muitos idosos. Aí na minha cabeça eu, meu Deus, e agora? Eu já tinha preparado a mensagem tudo certinho para conversar com o jovem, falei, vou tocar o barco. E aí todas as coisas que eu falava, eles não entendiam. E todas as piadas que eu fazia, ninguém ria, só o pessoal da minha igreja que eu levei. Foi muito constrangedor, foi uma situação muito difícil. Imagina, alguém não ri dessas piadas. Por isso que todas as vezes que o Silas vai pregar em algum outro lugar, ele leva alguém conhecido. Por quê? Porque sabe que a pessoa vai rir da piada, pelo menos de dó, né? Pelo menos da risadinha. Não, porque eu sou muito engraçado. Como você pode ver, realmente é muito engraçado. Eu tá rindo desde a hora que chegou, Isabel. Não, olha só, eu ri aqui do cenário desabando, entendeu? Desse tipo de tragédia. Agora, das piadinhas, não sei muito bem, não. Gostei desse papo, gostei de conhecer aí algumas coisas e tudo mais, mas aqui no nosso Talk Show Kids a gente gosta de encerrar sempre de uma forma
digamos assim, diferente. E o Gabriel, na nossa outra entrevista, né, ele respondeu algumas perguntas enquanto fazia polichinelos, né, fazia ali uns exercícios. Ele no final ficou um pouquinho exausto, sim. Foi difícil encerrar a entrevista? Foi. Mas ele tá vivo, então a gente aqui é adepto da saúde. Porém, a gente não vai trabalhar com a sua saúde hoje, a gente vai trabalhar com o seu paladar. Por isso eu trouxe aqui essa farofa de origem duvidosa para você colocar essa farofa na sua boca. Minha mãe vai amar, inclusive, o que eu vou fazer. Você vai colocar essa farofa na boca e você vai ter que falar o seu versículo favorito com essa farofa na boca, sem tentando não cuspir essa farofa. Esse é o seu desafio. Deus te abençoe, porque você vai precisar de muita graça. Porque essa farofa era aquela meio grossinha ainda. Tem que ser uma colherada, tem que encher a Aí, boca. ó, tá cheio, hein? Aí tem que falar o versículo. Tem que falar o versículo. Com a farofa na boca. Vamos lá. Não pode engolir. Com a palavra do meu lábio, no meditar do meu coração, sejam agradáveis a ti. Senhor meu e rocha minha. Salmo 19, 14. Muito bom, tá bom? Olha, de origem duvidosa, mas tá bom, então é isso que importa. Muito bom, olha só. Os contra-regras não tem um trabalho pra limpar aqui, que sou eu mesma? Sim, mas valeu a pena esse momento aí. Porque eu tomei todo meado. Ixi, aí tá um problema, porque aqui a gente trabalha com um número reduzido de pessoas, né? Devido à pandemia, não temos os contra-regras aqui pra te trazer mais. Muito bom, Silas, muito obrigada pela sua presença aqui Obrigado no nosso você. programa. A gente agradece muito, com certeza foi muito legal aí pras crianças, com certeza elas vão curtir bastante. E você quer deixar alguma mensagem, falar alguma coisa para as nossas crianças? Quero. Criançada, é o seguinte, a nossa vida com Jesus ela não tem idade. Uma vez que você crê no Senhor Jesus, você já é um filho de Deus e faz parte da igreja. E a gente precisa muito, muito de criança que ame a Jesus e que sejam crianças que também compartilhem Jesus com as outras crianças. Quanto mais gente a gente tiver que compartilha Jesus, mais a gente vai fazer o nosso Senhor conhecido e mais a gente vai agradar ao nosso Deus. Então, é isso daí. Além de compartilhar Jesus, também é aquelas coisinhas básicas, né? Obedeça pai e mãe, lê a Bíblia, ora, escova o dente, limpa o nariz, isso aí. Estuda. Importante. Muito bom, muito bom. É isso aí. A gente tá aqui para te ajudar nessa caminhada do lado de Jesus, que com certeza é a melhor coisa, o melhor presente que você recebeu na sua vida foi Jesus aí no seu coração, né? A salvação, né? A certeza da vida eterna. E, como eu sempre digo, nosso propósito aqui na Terra é espalhar a glória de Deus. Então faça isso com muita responsabilidade, alegria, porque, afinal de contas, estamos aqui só de passagem e o nosso lugar é no céu. Isso aí. Então, por hoje é só. Eu espero você no nosso Daddy Kids na semana que vem. Um super beijo, boa noite, tchau, tchau! Tchau!